A paz do Senhor, meus irmãos, é bom estar aqui com vocês mais uma vez nesse devocional, no nosso maná, a porção que Deus tem para as nossas vidas nesse dia. Agradeço a todos que estão aí, que a bênção do Senhor esteja na sua casa. Eu comecei uma série de estudos, meditações aí, em cima de 1 Tessalonicenses. Eu vou ler rapidamente, só para a gente lembrar. Capítulo 5, verso 23. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está falando de corpo, alma e espírito, que tem que estar irrepreensível para a vinda do Senhor. Eu falei ontem, a respeito de comunhão com Deus, lembra do Rashi? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, feito de bambu, esse protótipo. Tá? E de repente, pela desobediência, ficamos separados de Deus. E depois Jesus veio e trouxe a condição novamente de comunhão com Deus, de estar junto, caminhando com Ele. Amém? Então, mas para que tudo isso acontecesse, não foi simples assim. Simples para Deus, porém para o homem complicado. Nós temos mania de complicar as coisas. Pois o homem ficou separado de Deus. Sabia que Deus existe, porém separado. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu. E muitas vezes nós erramos nisso. É como quando você vai pela primeira vez num restaurante japonês. Você pega isso aqui, nunca usei, e resolve tentar sozinho. E tenta pegar aquele macarrão, e escorre, cai, suja. Aí você olha do lado e vê, tem um ali que está fazendo, então eu vou fazer. E é só pôr o dedo aqui, fazer assim, que o negócio funciona e não consegue nada. Então, houve necessidade de Deus mostrar a condição do homem. Vai comigo, carta aos Romanos, rapidinho, no capítulo 5, do verso 13. Então, nós vimos ontem que, através da desobediência de um homem, veio o pecado, com o pecado a morte, e com a obediência também de um homem, trouxe novamente a condição a todos de vida eterna. Capítulo 5, versículo 13. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não era imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, nós vemos claramente aqui que o homem estava pecando, estava falhando no achismo, pois a sua alma, suas emoções, aquilo que ele tem, ditava as regras. E o erro ia indo, até que Deus sempre falasse assim, vou mandar Moisés, a lei. A lei não é problema. A lei simplesmente mostra o que está errado e o que está certo. Quando está certo, tudo bem. Quando está errado, vêm as consequências da lei, que muitas coisas que estamos sofrendo aí. Então, o Senhor falou, olha, chega, que o homem estava andando ao seu bel prazer. Então agora eu coloco a lei para preparar, para estar em comunhão com Ele novamente. Então, não sei se você já pensou alguma vez a respeito disso. Pastor, foi Adão que errou? Desobedeceu lá atrás? E eu sofro consequências? Não tem nada a ver com isso. Exatamente. É porque acompanha aquela semente da corrupção, da desobediência. Aqui entra agora um outro exemplo que eu quero falar para vocês. Sabe o que é isso aqui? Uma maçã. Bem que eu sabia que é a maçã a culpada. Não. Eu quero pegar um outro exemplo. O bichinho da maçã. Nós temos aqui no Brasil uma fruta chamada goiaba, muito conhecida. E você sabe se uma goiaba ela tem bicho? Quando você olha em volta e vê aquele furinho na goiaba. A hora que você vê o furinho, você sabe que tem um bicho. Agora, na maçã é diferente, pois a mosca vai e bota o ovinho na flor da macieira, lá no começo. Antes de existir a maçã. E depois, com a polarização das abelhas, os bichinhos e tal, isso transforma em um pequeno fruto, vai crescendo, e o bicho já está lá dentro. Esse é o problema.
Então nós já nascemos com a semente do pecado, da transgressão. Mas o Senhor consertou tudo isso, porque quando voltamos à condição original de termos comunhão com o Pai através de Jesus, esses problemas são sanados. Por isso que, olha, presta atenção nesse versículo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão do Adão. Ah, mas o meu pecado é outro. Eu não comi de nenhuma fruta de árvore que foi proibida. Nem sei se para mim proibiram alguma coisa. Mesmo que não seja, porque vem a transgressão, a desobediência, o qual figura daquele que havia de vir. Agora olha o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Pois pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça, que é um dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou para muitos. Então esse é o ponto principal para terminarmos a meditação de ontem. Um homem fez-nos separar da comunhão de Deus, um homem, Jesus Cristo, nos trouxe novamente a comunhão com o Pai. E para isso houve necessidade de reconhecer que temos pecado, falhas, e precisamos de alguém que nos auxilie. E somente aquele que tem todo o conhecimento pode nos auxiliar. A lei veio para isso. Então, não se preocupe com a consequência da lei. Ah, eu errei lá atrás, pastor, eu falhei, eu fiz isso, aquilo, eu tenho que pagar por isso. Não tem que pagar porque já foi pago. Nós temos é que aceitar que agora estou em outra condição, tenho comunhão com o Pai. Depois nós meditaremos mais um pouquinho para entender que temos que manter irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus, o nosso corpo, alma e espírito. Fique na paz do Senhor, até mais.